Começa agora o Empreenda-se, o podcast da Associação Empresarial de Itajaí. Nesse episódio, a gente segue falando sobre cooperativismo. O assunto no último episódio rendeu bastante cooperativismo. A gente tem muita coisa para falar, não é mesmo, gente? E o seu Ainor aqui, ele estava contando muitos causos para gente. Continua, seu Ainor, continua contando um pouquinho mais sobre o cooperativismo, essa sua vivência nesse universo. Quais são as bases fundamentais do cooperativismo para quem talvez queira abrir uma cooperativa? Como que funciona isso? Uma cooperativa, ela é uma universidade, ela é uma escola. Ela tem no quinto princípio educação, formação e informação. Ela mesma, as cooperativas se reúnem, essas que estão aqui, elas treinam seus colaboradores, que são seus cooperadores, não são funcionários comuns, né? Elas também têm formadores internos, porque eles conhecem muito melhor o cooperativismo em si, quanto movimento educativo. Ela se divide, ela se organiza por ramos, e esses ramos cooperam, chama cooperação inter-ramos. E como falavam aqui há pouco, as meninas estavam comentando, né? A Grace foi que tocou um pouco mais nesse assunto, mas também a Angélica. Vou lembrar de Anjo, vai ficar bem fácil, né? Angelical. As ações, podem notar, em tudo que elas falavam, tem brilho no olho, tem educação cooperativista, não tem negócio. É como a agricultura. A agricultura não é um negócio, é uma filosofia de vida. Quem não faz cooperativismo é uma filosofia de vida. Porque não é fácil, né? Mas veja só, o corpo já é uma cooperativa de órgãos. Um não funciona sem o outro. Na fé já é assim, é eclésia. Você precisa educar os filhos. E o grande poder supremo dentro de uma cooperativa não é a diretoria, é a AGO, Assembleia Geral Ordinária. As mulheres já começaram votando, a gente comenta com isso. Então, as bases dela, primeiro, democracia de verdade, não é se debate, se discute, se pesquisa, vai-se a campo. E esses princípios que eu digo, veja só como eles são corretos. Então, você é uma pessoa solidária, então você é bom para trabalhar em grupo. Você tem compaixão pelo necessitado, pelo que mais precisa. Você é uma pessoa transparente, precisa ter no sistema. Você é uma pessoa que entende o que é ajuda mútua. Você é uma pessoa de sinceridade. Agora você é uma pessoa que, por exemplo, pode ser classificada como uma pessoa sustentável, que é um novo quesito de classificação humana, trabalho. Você é uma pessoa de ótimo convívio social. Então você é uma pessoa que pode, na sua vida, implementar. Eu tenho um livro modesto, chama-se Pais Frouxos, Filhos Sofredores, Pais Firmes, Filhos Felizes. Na página 256 eu coloco levando os princípios cooperativistas para dentro de casa. Quais são? Adesão livre. O que é adesão livre no cooperativismo? Você é livre para entrar, você não é obrigado. E estando lá dentro, você tem liberdade para se manifestar. Enfim, ser livre não é ser desobediente. Ser livre é capaz de fazer o que é necessário, mesmo doendo. Eu faço porque preciso. Quem só faz o que gosta não é feliz. Só doçura, só coisa boa, mas depois o que? O que é doce para entrar vai arder para sair, né? É como gerar filho. Tem que ter anestesia depois, né? Não quer mais nem dor do parto. Segundo, adesão livre. Participação econômica. Eu entro, mas eu tenho que depositar, fazer minha parte. Eu sou sócio para o todo. Não é uma brincadeira. É para se defender, é a defesa financeira, os cursos de educação financeira que se dá tanto e também na área de saúde, do agro e todas as outras. Então, segundo, gestão financeira. Eu entro, ou seja, você tem um filho. Você é o responsável pela educação. Não deveria ser o Estado que tem que pagar a conta se eu não educo bem o meu filho. Atualmente mas não deveria. Educação vem de casa, né? Também de casa, passa pela escola, cooperativismo. Então, veja só, a cooperativa ela ajuda na educação dos filhos, dá curso para jovens. Então, terceiro, gestão democrática, mas democracia plena, democracia cooperativista, ela faz o seguinte, ela associa
as maravilhas do capitalismo com as maravilhas do associativismo, com as maravilhas do socialismo. O sujeito diz que é capitalista, nunca leu Karl Marx, nunca leu Adam Smith. O sujeito diz que é socialista, nunca leu uma página de Karl Marx. Não. Cooperativista sabe disso, porque trabalha com dinheiro e pessoas. Não há problema com ninguém. Nunca teve problema de cor, de orientação, nunca teve, desde o seu fundamento, nem com mulher. Já começa lá, é do DNA, como se diz. Depois nós vamos para autonomia e independência. O que é isso? A cooperativa cria departamentos, setores, trabalho com mulheres. Muitos criam núcleo de mulher, mas não coloca lá no organograma, devia colocar, coloca o mercado e não coloca, né? Precisa botar no organograma funcional. Depois vem educação, formação e informação, que já, entendeu? Preocupar. Porque o cooperativismo surgiu com a população 86% analfabeta. Eles já tinham 40 mil livros lá na primeira escola, eles davam aula, eles sabiam que se não educar não muda. Depois vem interesse pela comunidade. Fica, para que uma empresa existe? Eu, gestor público, alguém me dizia, eu venho aqui, eu quero um apoio do município para pôr uma empresa aqui e tal. Tá. Primeira crise que dá, a empresa fecha, vai embora, demite todos. O cooperativismo não, ele vai se aproximando, ele não pode sonegar, não pode, um tipo agro, eu não posso ter mais do que a metade do meu movimento com não sócios, eu posso comprar produto de não sócio. A cooperativa também, a Uniodonto, a cooperativa Cressol de crédito, né? Solidário. Então, esse interesse pela comunidade aplica, e não é só essa ação social que elas disseram, as meninas, eles participam efetivamente, às vezes, do apoio a um hospital, uma entidade social, um trabalho com a família, o retorno, tem o fundo de amparo ao trabalhador interno, tem tantos fundos garantidores que tem, é sistema aprovadíssimo pelo Banco Central, que tem portarias especiais para isso. Hoje, dentro do núcleo, né, nós temos as outras cooperativas ali, sim, né? E dentro das cooperativas, o Sicredi tem o fundo social, hoje a Cressol também tem, né? Mas eles foram pioneiros nessa questão de trazer o fundo social, de trazer uma parte das sobras para atender projetos sociais onde a comunidade está inserida. Então, vai muito além, realmente, né? A gente costuma falar que realmente, assim, é o desenvolver a comunidade e sai muito, o cooperativismo sai da porta da agência, da porta da cooperativa para fora. Aquele trabalho, né, lá eles fazem muito, eu fui algumas vezes no Rio Grande do Sul, que lá o Sicredi é um pouco mais forte que aqui, que mais se cobre, e também a Cressol, é um projeto deles nas escolas, educação financeira, as professoras adoram, explicando o que é o cooperativismo no seu nascedouro, o fortalecimento da família, como você faz para você também ser um empreendedor, educação financeira, educação social, educação ambiental. Que seu Ainor me permita falar também. Falta isso, né? Sim, carente. Carente. Eu não tive isso nem na faculdade. Isso. E uma das coisas, né, falando também, o sistema AILOS, ele também traz, né, dentro do ProGrid lá, né? Então, o que eu vejo também, que aí eu acho que vai uma questão de um grande desafio para nós, enquanto cooperativa, é fazer com que essas pessoas se interessem por esses projetos. Porque projetos nós temos, né? Recurso para fazer esses projetos nós temos. A gente também vai para as escolas, a gente traz isso, a gente chama o pessoal para a assembleia, né? Para que eles participem, entendam sobre o cooperativismo. Agora tem a participação virtual, né? Mas sempre o presencial é o primeiro. Exato. E a gente vê assim que de lá para cá, a gente tem que insistir muito para que eles participem. E aí é um desafio nosso, enquanto cooperativa. Agora, Grace, na pandemia está tendo um fenômeno aí nos eventos que nós vamos, quando as pessoas me dizem, professor, vem cá, tem uma palestra, tive agora nos municípios ou eventos, nós vamos ter de cooperativismo lá em Ji-Paraná. Nós vamos ter tanto, olha, reduz a 40%, porque as desculpas pós-pandemia são exageradas. Mas eu queria tocar num ponto assim para você ter uma noção do que é esse sistema internacional, Aliança Cooperativista Internacional em Genebra. Então, depois nós temos aqui nas Américas, e nós temos no Brasil a Organização das Cooperativas, temos a Unicaf, tantas outras. Elas se formam nas unidades nacionais, estaduais, como nós temos aqui a OSESC no estado, tem a OCB no Brasil, Organização das Cooperativas aqui do estado, que é da linha Agro, mas também algumas outras participam.
E todas as cooperativas, não importa se está dentro do sistema ou não, um cooperativista precisa respeitar o outro, que é o danado a intercooperação, é a cooperação entre cooperativas. Isso tem sido, às vezes, um pequeno problema. Mas com essas posturas aqui, eu até creio que eu posso reformar algumas... Eu acho que a própria a Associação Comercial e Industrial, ela pode ter um papel nesse sentido. Mas nunca deixem de aprender muito com o cooperativismo, porque o associativismo é o grande chapéu. Dentro dele, sindicalismo, dentro do cooperativismo. As cooperativas são uma espécie de sindicato. Sim. Elas são. Mas a maneira como elas se repreendem nas duas colunas, o social, o humano que manda e a empresa que empreende, né? É muito interessante. É muito. Tem informação, a educação não para, precisa escrever muito, há muitos livros. Nós temos congressos nacionais, internacionais, e isso vai muito, né? Vai muito além. Os municípios que têm cooperativas, o índice de desenvolvimento humano é superior em todos. E olha que legal, a gente já tem 7 que faz parte do NUCOP, que faz parte da Associação Empresarial, né? Que está aqui, como você falou, todos os meses se reunindo, traçando projetos futuros, traçando desenvolvimento para a comunidade, mas também para as cooperativas. Isso, e dentro dessas diferenças, né, de um sistema, de outro, de um ramo, de outro, um dos pontos que a gente discutiu em trazer para cá é que cada ação que a gente fazia, vamos colocar logo dessa, logo daquela, barraca dessa, barraca daquela, daí uma tem barraca, outra não tem. A gente decidiu criar essa camisa, que é a camisa do cooperativismo. Né? Isso. Então, todos os nucleados, a segunda sexta-feira de cada mês. Se colocasse o Sol e o Pinheirinho, seria de todo. Foi assim que nasceu, né? Mas tem. Eu só não vou tirar aqui, porque eu vou sensualizar demais. Mas cooperativismo ou coop, né? Que tem. Isso, tem. Então, a gente usa toda segunda, sexta de cada mês em todas as cooperativas nucleadas. E o que é legal é a gente defender, de fato, o cooperativismo e não qual é essa cooperativa. Enquanto movimento, enquanto seus princípios e valores, porque em todos os ramos eles têm que atuar diferentes por suas especificidades. E ser, de fato, não dá para ser... em não seguindo os valores e princípios, não é cooperativa. E se as cooperativas de crédito, já vai minha provocação, todas... não forem cooperativas de verdade, eu torço para que o Banco Central tire deles a prerrogativa do crédito compulsório, que elas não precisam depositar. Elas vão ser banco comum, aí tem que aprender a viver como coisa comum. Porque o objetivo delas é justamente, o fundamental é lá no 7º, interesse pela comunidade. Isso é como os dons do Espírito Santo. Começa com a fortaleza, mas termina com o temor a Deus. O que é o temor a Deus? Ação por comunidade. Veja que é a mesma coisa. 7 do Espírito, 7 daqui, 7 valores, eterno, vai. Tem algo sempre de místico nisso. E é um desafio, né? Imagina. Tanto em todos os setores das cooperativas, a questão do crescimento, de ser grande, né? É um cuidado que a gente tem que ter em não perder a essência. Então, a gente costuma, às vezes, falar, né? Tem muita cooperativa aí, voltando para a questão do crédito, né? Muita cooperativa querendo ser banco e alguns bancos querendo ser cooperativa, né? Então, esse é um desafio nosso, assim, em todos os setores, né? Na Uniodonto, na própria Cotravale, em não perder a essência do cooperativismo. É um desafio, porque no dia a dia a gente acaba se envolvendo em ações, atendimentos... O mundo competitivo, o mundo Exato. A gente vive num mundo capitalista, né? Visa o dinheiro, né? Ser cooperativa deve ser um desafio grande também. Se dinheiro fosse tudo, não havia rico triste nem pobre alegre. Então eu vou deixar essa provocação aí para a gente comentar mais sobre ela no próximo episódio. Amém. Quero que o senhor fale mais sobre ela e a gente vai continuar falando sobre cooperativismo. Que quando eu e a Grace, a gente, né, conversou, olha, o que a gente pode falar? Nossa, eu jurava que a gente, em um episódio, ia conseguir falar tudo. E olha só, a gente já tá indo pro 3º episódio e ainda tem muito mais coisa. Eu acredito que a gente ainda vai num 4º, num 5º. Eu vou chamar vocês, muitas vezes aqui pra gente conversar, porque realmente o cooperativismo é apaixonante e a gente tem muita coisa pra falar sobre ele. Posso fazer uma palavrinha?
Eu faço um desafio aqui. Qual é a Deixe. empresa privada que tem a teoria e o método educativo e organizacional do cooperativismo para poder educar os seus? Nenhuma. Então, com essa... Só a cooperativa já tem, né? Inclusive tem OQS, Organização do Quadro Social. Você já viu uma empresa privada falar assim, OQC, Organização do Quadro de Clientes? Não existe Não. isso. Então, com essa provocação aí, a gente encerra mais um episódio do Empreenda-se, mas eu convido quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, para continuar aqui no nosso canal do YouTube da Associação Empresarial, continuar nos acompanhando e no próximo episódio ficar com a gente, porque a gente tem muito mais coisa para falar sobre o cooperativismo. Até a próxima!